Shalom, a gente que fala Alf neste 27 de julho de 2022. É um prazer, eu vou fazer uma pequena pregação, uma pequena homilia sobre um tema essencial para os cristãos. Nós vemos e sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Ela existe no mundo quase que imperceptível, porém ela se revela, se manifesta no mundo de uma forma ética e moral. E ela se manifesta no templo de uma forma litúrgica. E aí há necessidade de harmonizar as duas formas de manifestação do corpo de Cristo, que é a igreja. No templo, na liturgia, e na sociedade, na vida diária. Vamos captar essa visão segundo a revelação de Paulo aos Colossenses. No primeiro capítulo, se ficar grande a gente vai fazer em duas partes, 9 e 10. Porque é uma visão, uma homilia muito importante para os cristãos hoje, que estão, tanto os pastores, os líderes, como a comunidade, está muito confusa nesses tempos com o que é religião, principalmente porque há muitas denominações. Mas há uma só orientação teológica para o corpo de Cristo. Há uma só fé, um só Deus e um só batismo. E só uma orientação teológica e eclesiástica do corpo de Cristo. E vamos vê-la como Paulo trabalhou essa visão na Epístola de Colossenses. No primeiro capítulo, Paulo apresenta a graça e a paz da parte de Deus, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma paz e uma unidade, uma união que a humanidade nunca tinha experimentado. Agora, Deus está em paz conosco, com a humanidade, em Cristo. Toda a sua ira cessou, desde o dilúvio. E ele santificou a igreja e o corpo de Cristo. No caso aqui, Paulo se dirigia a Colossos e orava por eles. A primeira revelação é que, com essa paz, nós temos a esperança de uma herança no céu, verso 5. Que essa esperança é desdobrada, é explicada pela palavra da verdade do Evangelho, incluindo os Apocalipse. E que já tinha chegado em Colossos, já chegou a nós, nas casas diversas de denominações e orações. É chamada também a palavra do Evangelho de graça de Deus em verdade. No caso, Epáfras era ministro desta igreja. E o espírito de amor e o amor é observado, no caso, Epáfras observou nessa comunidade. E Paulo muito orava para que esse conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual crescesse, enchesse a comunidade, para que, através desse entendimento, desse conhecimento do Espírito de Santidade, a comunidade andasse diante do Senhor, agradando em tudo e dando fruto de boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esses frutos e essas boas obras, Paulo vai desdobrar nos capítulos 2 de Efésios 3 e 4. Além do fortalecimento, segundo a gloriosa força de Deus, com paciência, longanimidade e alegria, e dando graças ao Pai, que nos faz dignos de ser participantes da herança dos santos, o que ele chama a graça de Deus, manifesta em verdade, e chegada em luz à comunidade, que nos livra do poder das trevas, nos transfere para o reino do seu amor. E ali o apóstolo João, na primeira carta de João, nos fala sobre isso, sobre o amor e a luz, e o ódio e as trevas.
a desobediência e as trevas, a obediência e a luz, mostrando que nós devemos comprovar a nossa fé através de obras dos que andam na luz, que é o amor. E que aquele ódio aos irmãos na comunidade manifesta, então, o desconhecimento de Deus e o estado de trevas de alguns membros. Então, Deus nos libertou do poder das trevas e nos transfere para o reino do seu amado Filho, que nos deu a redenção pelo sangue e o perdão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível e primogênito de toda criatura. Desculpa, porque nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra. Então, esse Jesus é, de fato, o princípio e o fim, é o amém de todas as coisas. Não é? É fiel e verdadeiro o seu testemunho de verdade e a sua palavra. E ele, todas as coisas foram criadas, tanto as potestades, principados no céu e tanto na terra. E ele é antes e é o subsistente e é a substância subsistente da substância dos indivíduos, da criação. É o cabeça do corpo da igreja, primogênito, dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. E esse foi do agrado do Pai, assim ser, para que nele toda a plenitude do Pai habitasse. Eu chamo o aplicativo absoluto. Ele não precisa baixar aplicativo para operar todas as coisas e manter todas as coisas, certo? Essa é a nossa bendita esperança que Deus nos dá. E quando nós ainda éramos inimigos, ele nos reconciliou no corpo da carne, na cruz, para nos apresentar assim santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Mas nós devemos permanecer a comunidade fundada e firme na fé e não mover a esperança do Evangelho que tem ouvido e foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E Paulo se alegrava com essa alegria do Espírito, no próprio sofrimento que ele tinha por essa missão, e cumpria as aflições de Cristo e o que resta na causa do corpo que é a igreja, qual ele se tornou ministro pela dispensação de Deus, e esse mistério teve oculto durante séculos, foi revelado a nós, todas as gerações, e agora foi manifestado aos seus santos nessa geração apostólica, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E Paulo prega a todo homem, ensinando todo homem em sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também trabalha com a sua eficácia que operou nele poderosamente. Então ele fala problema de conjuntura de Laodiceia, e quanto aos que não viram o seu rosto, para que recebam consolo, em plena certeza de entendimento e confirmação do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Então, 3 mistérios: mistério de Deus, mistério do Pai e mistério de Cristo. Mistério da Trindade, mistério da Unidade, mistério do Espírito Santo. E em Cristo estão escolhidos todos esses tesouros de sabedoria, entendimento e conhecimento. E isso digo para que ninguém, com palavras, ele alerta o problema da persuasão de palavras dos inimigos de Cristo e dos inimigos da verdade do Evangelho. E a firmeza, a necessidade de firmeza na fé em Cristo. E o andar arraigado, edificado nele, confirmado na fé, crescendo sempre em graça e conhecimento. E alertando para o cuidado das vãs filosofias e vãs sutilezas que vieram da Europa, né? Marxismo, idealismo, etc, etc, todos esses ismos, niilismo, anarquismo, socialismo, comunismo, todos esses ismos de vãs filosofias e sutilezas, segundo tradições acadêmicas de homens, políticos, e rudimentos do mundo, paganismo, maçonaria, outras seitas misturadas, e não em Cristo, que é o que habita completamente a plenitude do conhecimento da ciência, da divindade e da verdade. E nós estamos já completos em Cristo, nessa revelação do Evangelho. Não precisamos de nada de prestado, nem novidades. E ele fez a circuncisão, a separação da carne, dos desejos, concupiscências malignas, más, que desagradam a Deus. Ele fez essa circuncisão do corpo inteiro na cruz, morrendo, crucificado. E nós devemos fazer a mortificação desse corpo,
dessas ofensas a Deus. E essas ofensas foram perdoadas com o seu sangue, e a maldição, a condenação e o penal foi colocado na cruz sobre Jesus Cristo, qual ele morreu, e ressuscitando com o fogo do Espírito Santo, queimou o holocausto e justificou com um novo corpo celeste para sempre. Quanto às coisas da lei, aqueles mandamentos de liturgia da lei, eram figuras dessas coisas, mas o corpo é de Cristo. E não, novamente, que os homens não nos enganem com falsidade de humildade, adoração em anjos, porque nós já morremos com Cristo. Então, só fomos crucificados e vivificados na sua ressurreição e justificados na sua ascensão no céu, no trono de Deus. Estamos ligados à sua cabeça no céu, portanto, buscando as coisas que são do céu e não da carne, da terra. Se estáis mortos do Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque, como vivesse no mundo, você já dá ordenança, não toque, não prove, segundo os mandamentos e doutrinas de homens, que tais coisas de fato mostram sabedoria na adoração humilde e disciplina, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então, Deus ele não honra, ele não exalta essas sutilezas, esses enganos e esses teatros sem vivência, e nós vamos falar sem mordomia da igreja, da comunidade. Então é importante tanto os pastores, os líderes, como também a comunidade entender o que é a mordomia do corpo de Cristo no mundo, na sociedade, no dia a dia, antes da liturgia do culto do templo, que é um reflexo dessa vida em sociedade, vida comum no mundo. A igreja se revela então no templo, na liturgia do templo, mas ela só tem sentido, só deixa de ser um teatro, se houve uma vida santa durante a semana, durante os dias comuns. Por quê? Porque nós estamos mortos e nossa vida está escondida no meio da sociedade em Cristo. Quando Cristo se revelar em glória, nós também, a nossa vida, e a igreja se revelará para a sociedade comum. Mortificai, portanto, ele fala, da fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Por causa que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a mordomia é pureza, é o contrário desse, ele fala um negativo. É santidade no sexo, santidade nas afeições, inclusive sexuais do casal, pureza nessas relações, né? E na consciência devida, a consciência é aquela potência da nossa alma, de desejar, comer, alimentar, amar, etc. Mas isso tem que ser ordenado. Não pode ser uma consciência vil, nem alimentar esse pensamento, esses desejos vil da natureza carnal, animal, diabólica, do pecado e da desordem que há em nós, nas potências da nossa alma. Pois ela trai a ira de Deus e é desobediência e desfavor e desagrado ao próprio Deus. Mas agora despojai-vos também de tudo, dos sentimentos, dessas motivações, dessas atitudes de ira, cólera, malícia, blasfêmia, de comunicação obscena da boca e mentira. Então aí é uma mordomia da palavra, como nós devemos ir dos sentimentos, como nós devemos ordenar os sentimentos à nossa palavra e às nossas relações sociais. Para nos revestir do homem novo que renova pelo conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, a imagem de Cristo, a imagem do nosso Criador, é que deve nós, é a ordem, é o exemplo, é o líder, é o padrão que nós devemos gerenciar a nossa mordomia na sociedade e também na liturgia da igreja. Mas com hinos, cânticos, já é uma forma diferente de exercitar esta santidade e revelar plenamente na liturgia do templo da igreja essa ordem, esse brilho, esse nome, essa honra de Deus, revestindo-nos como santos e amados, entrando de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando, perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Então aqui ele já fala sobre, eu até gravei contra o crematório de corpos de santos, de cristãos, porque ele é uma liturgia. O sepultamento é uma liturgia de esperança e não de juízo. E o crematório é uma liturgia de juízo. Isso não cabe ao corpo dos santos, que deve ser envolto em carinho, em cuidado, em esperança. Então essa liturgia, este ato maligno da incineração, veio de culturas orientais. Eu tenho um vídeo, talvez se eu aprender a botar kart, eu vou botar o kart aqui para você assistir sobre esse protesto
dessa cultura do Oriente que está invadindo os cristãos e confundindo a cabeça das famílias cristãs para algo muito triste, que está trazendo muita tristeza e até sonhos e visões apavorantes das famílias. Contra. E muitos dizem que não tem nada. Eu vou mostrar quais as referências bíblicas contra a cremação, quais os juízos de Deus que caem as pessoas que praticam, que ganham dinheiro com isso, que estimulam isso no meio cristão e na cultura judaica cristã, porque isso é uma cultura diabólica e pagã, de religiões diabólicas e pagãs. E sobre todas essas coisas é vestível da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, tudo, o manto de todas as nossas palavras, comunicação e obras é a caridade, ou seja, o amor. E a paz domina, então, nossos corações com alegria. E a palavra de Cristo deve ser abundante em toda a sabedoria, ensinando cânticos espirituais. Então, a mordomia do dia a dia se transforma na liturgia, o teatro litúrgico da igreja, do templo e dos sacramentos. E tudo quanto fizeste por palavras ou obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai por ele. E agora os nossos atos de relação familiares. A mulher, a esposa ser submissa como convém no Senhor, não de qualquer maneira, na submissão de qualquer coisa, para impureza, para afeição desordenada, vil concupiscência, nada disso. A mulher não pode e nem deve fazer isso. Inclusive, eu já falei alguma coisa sobre isso, que alguns pastores estão desviando, né, falando em sexo oral no casamento. Isso não é, isso é vil concupiscência, é afeição desordenada e outros tipos de relações que não são naturais. Isso é contra, isso é diabólico, isso é... E tem pastores que estão liberando esse tipo de palavra. E isso é desorientação. Isso é seta diabólica que está entrando na igreja e nos conselhos, nos púlpitos das igrejas. Muito bem. E os filhos obedientes aos pais, os maridos amando as mulheres, sem se irritar. Os servos obedecendo aos seus patrões. Os pais não provocando a ira aos filhos. E fazendo isso de todo o coração como o Senhor, receberemos a recompensa da herança por serviço a Cristo. Evitando sempre de perder as recompensas, como era o caso de adoração de anjos no capítulo 2, que foi mencionado por Paulo. E quem faz o errado vai receber a condenação de Deus, e quem faz o certo a recompensa. Continua no capítulo 4, ele fala sobre os senhores, com equidade também os patrões, temendo que ele tenha um senhor no céu, perseverando em oração, velando com ação de graças, para que Deus abra a palavra e andando com sabedoria, temperada com sal. E aí, finalmente, ele, com as faixas despedidas, fala sobre Onésimo, sobre Tíquico, o que ele está passando, fala de Marcos, Barnabé, Jesus, os justos, aqueles que cooperam, os cooperadores, e saúda, e o trabalho ardente de Epáfras, e o zelo que ele tem, né, para conservar perfeito e completo nessa mordomia a igreja, a comunidade da igreja, e aí, lógico, também o teatro litúrgico do templo, da casa de reunião da igreja. Fala de Lucas, o Demas, médico, Lucas, médico, Laodiceia, fala, refere novamente à igreja que está em casa, na casa de Ninfa, né, que nesse caso não tinha templo, em Laodiceia, e deve ser lida uma na outra. Fala de Arquipo para atentar para o ministério, para que cumpras, nós devemos cumprir os nossos ministérios, sejam eles de louvor, de pregação, de porteiro da casa de Deus, de oração, de limpeza da casa de Deus e dos eventos. Saudação de minha Paula, lembrava das minhas prisões, ele estava preso quando escreveu essa carta, graças seja com todos a mim. Então, o importante foi essa mensagem de como é a liturgia do dia a dia e da vida das pessoas, dos jovens, de todas as idades, de todas as faixas etárias, no dia a dia, nas relações familiares, nas relações empresariais, institucionais, públicas, com a liturgia do templo. Não adianta você chegar na igreja sem ter passado uma semana de vida santa. Aquela liturgia é falsa, aquela liturgia vai lhe fazer mal. Você vai fazer mal à comunidade. Mas vá mesmo assim, se você estiver enlameado pela sua vida na semana, vá mesmo assim, lá chore, derrame suas mágoas, peça a ajuda do Senhor, peça sua graça, sua força, seu poder, para se levantar, para que a outra semana você não chegue daquela maneira, carregado de pecado e culpa. E lá tem uma liturgia teatral para o perdão dos pecados e arrependimento. Na missa, seja a missa luterana, por exemplo, que eu frequento, seja a missa católica, que às vezes também frequento,
seja um culto de uma casa de oração que segue essa doutrina e essas orientações básicas das cartas apostólicas do Evangelho, da Palavra Sagrada de Deus. Se foi útil, passe, compartilhe, dê um like e até a próxima. Esse que eu sou o Alfa, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus para a sua edificação, da sua família, da sua comunidade. Amém.